Romanos 11, 33 a Romanos 12, 2. Vamos ler a palavra de Deus, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós temos como tema do ano na nossa igreja o texto de 1 Timóteo 4,16. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Então nós temos desenvolvido diversos aspectos desse tema. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Este mês de abril, que nós estamos encerrando, nós estivemos cuidando da nossa mente. Se é que você se lembrou disso. Cuidar da mente. E no mês passado nós falamos do cuidado com o corpo. Então aqui, corpo, mente, ou espírito, nós temos o nosso ser integral, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala de cuidar da mente, nós estamos falando de uma necessidade que nós temos de enxergar o nosso mundo de acordo com os princípios da palavra de Deus, de acordo com a verdade de Deus. Então é sobre isso que nós queremos estar conversando aqui nessa noite. E nós sabemos que a carta aos Romanos, ela é a carta mais profunda, teológica, e mais profunda, doutrinariamente, do Novo Testamento. Nela o apóstolo Paulo aborda certos aspectos da doutrina cristã que muitas vezes são difíceis para o nosso entendimento. E nós às vezes nos perdemos porque não conseguimos entender a profundidade da revelação de Deus que Paulo faz aqui nesta carta. E ele foi tão levado e tão tocado por aquilo que ele estava recebendo de revelação de Deus, que ele termina os 11 primeiros capítulos que tratam da doutrina com essa doxologia, esse hino de exultação pela maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Podemos não entendê-los completamente, mas nós podemos crer e saber que eles são maravilhosos. Que Deus realmente governa tanto a nossa vida como a vida deste universo, a vida das nações. Ele está acima de todas as coisas. E Paulo, então, faz esse hino. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E vai discorrendo aí tudo aquilo que ele sentia na sua alma. E nós precisamos, talvez, ter esse mesmo sentimento que Paulo teve em relação à palavra de Deus, à revelação de Deus. Porque às vezes a gente lê tantas doutrinas, tantas coisas maravilhosas, e nós não somos tocados por isso. Nós, às vezes, nos tornamos indiferentes, frios, diante da maravilhosa graça que nós acabamos de cantar, diante do mover de Deus de forma maravilhosa nesse mundo. E por isso, irmãos, nós
chegamos aqui nesse capítulo 12, que a partir daí Paulo vai falar da vida prática. Ele vai dar diversos conselhos e vai mostrar de como vive um cristão que é transformado pela graça de Deus. E esses 2 versículos do capítulo 12, eles são muito conhecidos. Você certamente já ouviu muitos estudos, palestras, pregações em cima destes versículos, porque eles são de uma profundidade grandiosa. E nós realmente, na nossa limitação, nós não conseguimos extrair tudo aquilo que a palavra de Deus, esses versículos, têm para nós. E se torna algo muito importante, porque muitas pessoas que tomam conhecimento dessas maravilhosas doutrinas que o apóstolo Paulo expõe nessa carta, especialmente a doutrina da graça, as pessoas acham, agora eu posso viver de qualquer jeito, agora não preciso mais me preocupar com a minha santidade, com uma vida devocional, com o meu compromisso com Deus, porque eu sou salvo pela graça. E uma das críticas mais comuns que se fazem, que a gente ouve a respeito da igreja presbiteriana, é a doutrina da perseverança dos santos. Se nós somos salvos para sempre. Estamos seguros na mão de Deus, porque a salvação não parte de nós, parte de Deus. E se Deus nos salvou como nós somos, Ele não vai deixar de nos salvar pelo que nós somos, né? Pecadores, sempre. Então, às vezes, as pessoas não compreendem isso. Mas é importante que a gente tenha a compreensão exata da palavra de Deus para sermos levados, como Paulo, a exaltar o nome do nosso Deus, conhecendo essas doutrinas. Porque, infelizmente, acontece muito entre nós. Às vezes, pessoas que vêm para a nossa igreja e antes de virem, faziam tudo. A gente ouve as pessoas falar, eu ia na igreja todos os dias da semana, eu fazia isso, fazia aquilo, estava ocupado, não tinha tempo para nada, estava lá na igreja, porque estava tentando alcançar a sua salvação, fazer alguma coisa para agradar a Deus, para poder receber alguma coisa de Deus. Quando entende que Deus nos dá tudo de graça, e independente do que nós somos, as pessoas às vezes esfriam na fé, se abatem, desanimam. Alguns deixam a comunhão da igreja, porque acham que agora não precisam fazer nada, né? E a gente tem visto isso acontecer na igreja. Pessoas vêm, fazem o módulo 1, são recebidos com uma festa da colheita, e depois a gente está procurando um, procurando outro. Cadê? Por quê? O que aconteceu? Então, irmãos, precisamos formar uma maneira correta de entender a graça de Deus na nossa vida, porque não há nada mais maravilhoso do que isso. Esse hino que nós cantamos da maravilhosa graça, que coisa extraordinária esse hino. Se você não é tocado por ele, alguma coisa está muito errada na sua vida, porque a sua letra e as circunstâncias com que ele foi escrito realmente mexe com a nossa vida. E poderíamos então pensar, o que é ser um verdadeiro crente. Você vê que o título desses 2 versículos é a nova vida. Como é a nova vida? Como nós podemos saber que nós realmente somos salvos em Jesus Cristo? Como ter certeza da nossa salvação? Como que nós podemos louvar a Deus pela grande salvação que nós recebemos? Já vimos que não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas como Deus operou essa salvação na nossa vida. Então, o que significa nova vida? Como é que nós podemos distinguir se nós realmente somos uma nova criatura? Ou podemos ver na vida de pessoas que dizem, eu sou salvo, mas a vida dele nega a realidade dessa salvação. O que esses 2 versículos, então, têm para
nos ensinar. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo, né, depois de você tomar conhecimento da maravilhosa graça de Deus em todo o livro de Romanos, ele roga. E sob a graça, né, nós não podemos usar mais ameaças. Olha, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Olha, se você não fizer aquilo, vai acontecer isso com você. Ó, cuidado. Então a pessoa fica pressionada e vai, às vezes, fazer certas coisas com medo, pressão. Sob a graça não há isso. Sob a graça não há certas ordenanças. Por isso Paulo não obriga. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. E o argumento que Paulo usa para que nós possamos ter essa nova vida, expressar essa nova vida, ele diz: pelas misericórdias de Deus. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus. Não é por mim, não é pelas coisas que você, mas pela misericórdia de Deus. Essa misericórdia que começou na eternidade. Quando Deus, antes de formar o mundo, te elegeu, te escolheu. Paulo diz em Efésios que nós somos predestinados antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Deus. Essa é a realidade. A misericórdia de Deus já se manifesta desde a eternidade e no tempo. Nós somos alcançados por ela através de Jesus Cristo. Então Paulo, para nos mover, para mover a sua vida em direção a uma vida de santidade, ele diz: olha para a misericórdia de Deus. Veja o que Deus fez na sua vida. Olhe para a misericórdia de Deus, que não deu a você aquilo que você merece, que era o castigo, a punição, mas pelo contrário, Deus te perdoou em Cristo Jesus. Então, baseado nas misericórdias de Deus, ele vai mostrar aqui 3 pontos que eu quero destacar. Poderíamos fazer outras coisas, mas para mostrar que nós somos verdadeiramente cristãos, primeiro, ele fala do nosso corpo. Ele diz: olha, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, um cristão autêntico, ele usa a sua vida, e aqui com a palavra corpo aqui, ela não tem sentido de apenas a parte material da nossa vida, mas o nosso ser integral. Porque a concepção bíblica é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nós somos uma unidade. Nós não somos um corpo habitado por um espírito. E nem nós somos um espírito encarnado num corpo. Nós somos uma pessoa integral. Corpo e alma. Corpo e espírito. Então, a morte significa a separação da alma e do corpo. Da nossa parte espiritual, da nossa parte física. Então nós somos essa unidade. Então quando Paulo está falando aqui o vosso corpo, ele está falando do nosso ser integral, porque neste mundo nós somos conhecidos, nós nos apresentamos, nós conhecemos uns aos outros pelo nosso corpo. Nós nos identificamos. Então, é o nosso ser que ele está falando, não é um corpo separado. Então, vou apresentar o meu corpo aqui e vou ficar aqui. Não, o meu ser integral. E ele diz que esse ser integral deve ser colocado como um sacrifício. E nós nos lembramos, né, do estudo que nós estamos fazendo em Hebreus, dos sacrifícios da antiga aliança, como o povo da antiga aliança fazia o sacrifício de animais para ter a sua vida reconciliada com Deus. E aqui, Paulo diz que nós devemos colocar a nossa vida também em um sacrifício. E às vezes nós pensamos que isso é um sacrifício colocado no altar. E muita gente também confunde. Isso aqui que eu estou aqui não é altar. Altar não existe na igreja reformada. Altar é onde se faz sacrifício.
Mas na igreja reformada o sacrifício já foi feito por Jesus Cristo uma vez por todas na cruz. Então, isso aqui é apenas um lugar mais alto para facilitar a nossa comunicação. Nada mais do que isso. Aqui não é mais sagrado do que aí. Então, a nossa vida, quando ele está dizendo para colocar no altar como sacrifício, não é aqui. O altar, irmãos, onde a vida do cristão é sacrificada, é na cruz de Cristo. É o altar onde nós entregamos a nossa vida. E por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6,14, ele diz, olha, eu não me glorio em nada mais, a não ser na cruz de Cristo. Porque na cruz eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, a primeira característica que nós vemos de uma vida transformada, de uma vida de um verdadeiro cristão, é como ele usa o seu corpo, como ele vive nesse mundo, como ele se expressa, as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, a maneira como a sua personalidade se expressa. Eu convido você para lermos alguns textos bíblicos. O primeiro está em Gálatas, no capítulo 5, um pouquinho para frente aí de Romanos. Gálatas, capítulo 5, um texto também muito conhecido e que vai mostrar como deve ser a vida, como o corpo de um cristão deve ser usado. Gálatas 5, ele diz a partir do versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a salvação pela graça pode enganar a pessoa. Eu sou um cristão, eu fui salvo pela graça de Deus, mas continuo às vezes praticando essas coisas, usando o seu corpo para essas coisas. Como ele foi transformado? Porque Paulo diz, olha, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ele é muito claro nessa palavra. Então nós precisamos saber como vamos usar e viver nesse mundo para a glória do Senhor. E um outro texto, para a gente ler, voltar um pouquinho aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo vai continuar falando sobre a questão do nosso corpo. 1 Coríntios 6, do verso 12 em diante, ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um como o outro. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, irmãos, aqui nós vemos essa primeira característica de alguém que nasceu de novo, tem uma nova natureza. O seu corpo é santo, é oferecido na cruz. Ele morreu ali com Jesus Cristo. Por isso, quando alguém se diz um cristão, mas as suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de viver, não é para a glória de Deus, não é consagrado, ele está errado, ele está confuso. E às vezes está enganado a respeito da sua salvação. Precisamos pensar nisso. Uma nova vida vai implicar num corpo santo, numa vida de santidade ao Senhor. Mas uma segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui, a respeito dessa nova vida, ele diz, no versículo 2, e não vos conformeis com este século. A não conformidade com a presente ordem das coisas. O cristão nunca se deve deixar se moldar pelas filosofias do mundo, pelas ideologias deste mundo. O cristão nunca deve deixar que esse mundo venha ditar o seu comportamento. E a gente vê cada dia mais, irmãos, pessoas que dizem cristãos e até igrejas chamadas cristãs, se conformando cada vez mais aos pecados deste mundo. Nós vemos igrejas, denominações antigas, lá nos Estados Unidos, especialmente na Europa, admitindo certos comportamentos que são claramente condenados na Bíblia, porque estão sendo levados pelo pensamento deste mundo, estão se conformando aos modismos, não querem ser tidos como pessoas atrasadas ou conservadoras, né, que se tornou um xingamento, querem ser progressistas, pessoas de mente aberta, pessoas que comportam às vezes como o mundo. Mas o cristão é chamado a ter um comportamento diferenciado. Ele foi comprado por um preço. Por isso Paulo, então, use o seu corpo para glorificar a Deus. Nós não podemos aceitar, irmãos, as filosofias deste mundo, tão distantes da verdade bíblica. Onde que nós devemos nos conformar, como nós devemos agir no nosso dia a dia, é segundo a palavra, é segundo a revelação bíblica. Se a revelação bíblica parece tão distante daquilo que nós estamos vendo ao nosso redor, e a gente fica com medo de ser muito diferente, olha, saiba que a revelação bíblica está certa. É a palavra de Deus. Jesus disse que o mundo vai passar, mas a palavra dele permanece eternamente. Então essa é a palavra que nós precisamos nos apegar. Não nos conformar, não aceitar os comportamentos deste mundo que afrontam a Bíblia. Não podemos aceitar de maneira nenhuma. Mesmo que sejamos ridicularizados, taxados disso ou daquilo, a nossa direção, o nosso rumo está traçado na palavra eterna de Deus. As coisas deste mundo passam, por mais bonitas às vezes que sejam, por mais interessantes que sejam, estão condenadas a passarem. Falamos isso hoje de manhã no estudo da escola dominical. Até a nossa vida, nós prezamos tanto, ela passa. Por isso nós precisamos estar com os nossos olhos no céu, porque no céu está a verdadeira realidade. Não é nesse mundo. Esse mundo vai passar, as coisas que a gente adquire, coisas maravilhosas. Falando hoje, né, das construções que já desapareceram aí, o Vandir até lembrou lá da Catedral de Notre Dame, né? Queimou, um símbolo lá da França, do mundo. Tem que fazer de novo. Não há nada de seguro. As Torres Gêmeas dos Estados Unidos, símbolo do poder americano, ruíram, viraram pó. O mundo
Passa. As filosofias passam, mas a palavra de Deus permanece. Por isso, irmãos, um cristão autêntico ele não deixa se moldar. Esse dia eu estava vendo, né, não sei se é mais recente ou mais antigo, mas um grupo de mulheres chamadas cristãs criaram um grupo, não sei nem o nome, mas para defender o aborto como direito das mulheres e se dizem cristãs. E essa é uma filosofia que está nos nossos dias. E às vezes nós somos influenciados por isso. Começamos a achar que não tem nada demais, que é direito, que a mulher pode dispor do seu corpo como quiser, e assim vai. Então, quando nós nos conformamos, tomamos a forma deste mundo, nós estamos muito distantes da palavra de Deus, da verdade bíblica. Por isso Paulo diz uma nova vida. O que é uma nova vida? É uma nova vida onde nós vivemos em santidade. Usamos o nosso corpo, não da maneira que nós queremos, mas usamos o nosso corpo para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, para adorá-lo. Nós não nos conformamos, não tomamos a forma deste mundo. E às vezes nós somos tão criticados por isso. E às vezes até mesmo discriminados, né? Porque diz, olha, eu não aceito isso, eu não concordo com aquilo, eu concordo com aquilo que diz a palavra. E o pessoal, mas você crê na Bíblia ainda, até hoje? Né? Você está muito por fora. E às vezes nós somos tentados a ceder. Mas um cristão verdadeiro não se conforma com esse mundo. E a terceira coisa que Paulo coloca aqui, irmãos, é sobre a nossa mente. Sobre a renovação da nossa mente. E falamos desse mês cuidando da nossa mente. No início desse mês, eu preguei naquele texto dos caminhantes de Emaús, e nós vimos ali que eles tinham uma mente dominada por uma teologia errada, e por isso eles se frustraram. Por isso, quando Jesus morreu, eles acharam que tudo tinha acabado. Estavam caminhando tristes e abatidos naquele caminho de Emaús, até que Jesus mostra a ele, pega a Bíblia e vai discorrendo em toda a Bíblia, para que eles entendam quem era o Messias, qual era o papel do Messias. E aqui hoje nós estamos encerrando esse mês lembrando da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida, que nós não podemos separar a nossa mente também do nosso comportamento. E quando ele está falando aqui de renovar a mente, ele está falando de uma completa transformação da maneira de vermos o mundo, de raciocinarmos, de analisarmos as coisas que chegam até nós. Como é a nossa mente? Você tem uma cosmovisão cristã? Ou seja, a maneira que você enxerga o mundo é de acordo com a palavra? Ou você está enxergando o mundo através de uma ideologia humanista, através de uma filosofia humanista? Porque nós vivemos num mundo, irmãos, onde o ser humano foi colocado no centro de todas as coisas, da própria igreja. Você vai em certas igrejas que só falam a seu favor, daquilo que você merece, daquilo que Deus tem que te dar, das bênçãos que Deus tem que te dar nessa vida. Raramente você ouve falar da vida eterna. Por quê? Porque é o centro do ser humano. Nós queremos ir a um culto que nos agrade, onde eu me sinta bem, e não onde Deus é adorado. Isso é reflexo dessa filosofia, porque a nossa mente foi dominada por esse mundo, onde o ser humano é o centro de todas as coisas. Nós falamos direto dos direitos humanos, e está certo. Precisamos defender os direitos humanos. Você já ouviu alguma vez falar dos direitos de Deus? Alguém defendendo os direitos de Deus sobre o seu mundo, sobre a sua criação? Esse mundo é de Deus, Ele criou do jeito que quis. E Ele vai levar esse mundo até onde Ele quiser. E não segundo nós queremos. Cadê os direitos de Deus?
como Criador, o direito de Deus como sustentador do universo, porque se Deus parar de agir, nós não vamos ter um amanhã, não. Amanhã não vai vir, porque a Terra está girando em torno do Sol, né? O Sol está lá. Vai vir porque Deus vai criar um novo dia. E Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Cada dia Deus cria, para nós nos alegrarmos e regozijarmos nele. Os cristãos, os que creem. Então não é automático. Que Deus direito? Nada. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus são totalmente desprezados. Deus como Criador, isso é um xingamento, né? Uma prova da sua completa ignorância. Somente a turma mais nova, né? Se falar em criacionismo. E vocês viram como o ministro aí foi criticado porque era criacionista. Né? Como é que pode acreditar num negócio desse? E às vezes nós deixamos a nossa mente ser dominada por essas coisas, irmãos. É preciso então haver uma disposição, nós nos renovarmos, transformarmos pela renovação da nossa mente. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. Lemos no início, o Salmo 19, que fala dessa palavra que deve encher a nossa mente, nosso coração, no nosso ser. Precisamos cuidar da nossa mente, daquilo que nós estamos colocando dentro desta mente. E eu convido você para a gente fazer mais uma leitura em 1 Coríntios, logo na frente aí, capítulo 2. Paulo vai falar sobre a mente. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí vem, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga a mente, todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Ter a mente de Cristo, pensar de acordo com os valores de Cristo, ter uma mente liberta de todas as sujeiras, de todas as filosofias deste mundo, porque ao que nasceu de novo, a nova criatura tem a mente de Cristo. As suas categorias de pensamento são aquelas que vêm de Deus, revelado na palavra. Coisa maravilhosa, né? Paulo diz lá, coloque o seu corpo no altar, na cruz, receba, use o seu corpo para glorificar a Deus,
aqui ele diz, olha, nós temos a mente de Cristo. Por isso, irmãos, e quando nós temos essa mente, Paulo está dizendo lá em Romanos 12, quando nós temos esta mente, nós somos capazes de discernir. A palavra aí na nossa Bíblia está experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Nos é dada a capacidade de discernir, de entender o propósito de Deus para a nossa vida. Por que há tantos crentes confusos? Não sabem para que estão vivendo. Tristes, abatidos, derrotados. Estão sempre em busca da vontade de Deus para a sua vida. Quando, se a sua mente estiver firmada na palavra, ele sabe o que Deus quer da sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ele não fica tateando para um lado para o outro, mas ele sabe para onde deve ir, porque o Espírito de Deus que habita nele dirige a sua mente para a glória do Senhor. Por isso, irmãos, nessa palavra, nessa noite, possamos pensar nessas coisas, nas coisas lá do alto, lá do céu, onde Cristo está. Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto. Que seja isso que ocupe a nossa mente, que a nossa mente seja realmente uma mente transformada, moldada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Por isso, irmãos, encerrando essa palavra nessa noite, eu quero desafiar você. A graça nos alcançou e nos transformou. Isso não é porta aberta para ficarmos indolentes, indiferentes, frios na nossa fé, indiferentes à sorte deste mundo, mas pelo contrário, quando nós somos alcançados, verdadeiramente alcançados pela graça maravilhosa, a nossa vida é transformada, o nosso corpo já não é para satisfazer as nossas necessidades, o nosso ser, mas nossa vida agora está no altar do Senhor e é dedicada ao serviço do Senhor, à glória do Senhor. Nós não nos conformamos com a presente ordem das coisas. Nós não deixamos que as mentiras deste mundo, às vezes travestidas de verdade, venham moldar o nosso pensamento, o nosso modo de ser. Mas pelo contrário, irmãos, nós não nos conformamos, nós não aceitamos aquelas coisas que estão fora do propósito de Deus e da palavra de Deus. E a nossa mente é uma mente dominada pelo Espírito de Deus. Pensamos as coisas de Deus, temos uma maneira, a cosmovisão deste mundo, não segundo as filosofias, mas segundo a palavra. Quando nós analisamos as coisas, precisamos parar para pensar. Uma das características da televisão é essa, a gente não pensar. E às vezes vem gente falando, especialista, dizendo isso e aquilo, a gente começa a absorver essas coisas e esquece de onde vem a fonte do nosso pensamento. A nossa mente, nós temos a mente de Cristo. Aquele que foi regenerado, nasceu de novo, tem uma nova natureza. Ele tem a mente de Cristo. A mente que discerne a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, que possamos assim caminhar. Glória a Deus pelas suas misericórdias que nos alcançaram. Glória a Deus porque somos libertos, livres. Somos livres em Jesus. Mas não para pecar, mas livres para glorificar o nome do Senhor. O incrédulo não tem essa liberdade, mas nós temos. Fomos libertos pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, abençoe a vida da igreja, e nós possamos realmente honrar o nosso Deus com uma vida de santidade. Tudo porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor.
porque é viva, porque é poderosa, porque é eficaz, Pai. Ó Deus, que ela possa prosperar na vida da tua igreja, conforme o teu propósito e para a glória do teu nome, Pai. Ó Deus, que nós realmente vivamos uma nova vida, como pessoas alcançadas pela tua graça. Nós possamos ter, ó Pai, o nosso amor por ti renovado, aprofundado, Pai. Possamos ter o nosso amor uns pelos outros, também, ó Deus, cada vez mais trabalhado pelo teu Espírito, Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter a nossa mente como a mente de Cristo. Possamos, ó Pai, não nos conformar com este século. Possamos, ó Deus, ter uma vida, um corpo consagrado ao Senhor. E tudo aquilo, todas as obras da carne estejam longe de nós, ó Pai, para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.